Varejo ou atacado? Qual lucra mais? Aqui é o Felipe Leão e nesse vídeo a gente vai falar sobre qual que é a margem de lucro geralmente usada no comércio para quem está vendendo no varejo e para quem está vendendo no atacado, principalmente na área de moda aí, de roupas, que é a área que a gente fala mais aqui no canal. Aqui no canal também a gente já falou bastante sobre precificação no varejo e precificação tem tudo a ver com margem, tá? E a gente vai falar aqui qual que é a margem aí do mercado. O pessoal estava perguntando do atacado também, porque a gente fala muito do varejo. Então nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho da margem do atacado e comparar com a margem do varejo para você entender como é que funciona matematicamente os dois negócios. Para isso é importante a gente entender o conceito de margem de lucro, tá? Então eu vou colocar aqui um dos conceitos que a gente tem que entender é margem de lucro. O que é a margem de lucro? De repente, se você vende um produto lá por R$20 e te sobra 5, tá te sobrando 5, isso aqui é sua margem de lucro, tá? Então aqui é o preço e aqui é a margem de lucro. Só que existe uma outra margem que é a margem de contribuição. Se a gente for seguir a nomenclatura certinha, é a margem de contribuição que a gente vai falar hoje aqui. Então vamos lá, qual que é a diferença de margem de contribuição para margem de lucro? Contribuição. Margem de contribuição é como se fosse uma margem de lucro bruta, aquela primeira margem que sobra quando você compara o custo que você teve daquela mercadoria com o resultado que aquela mercadoria te trouxe. E depois você vai bater os outros custos. Então digamos aí que você vendeu por 20, mas você tinha comprado essa mercadoria por 10. Né? E aí tinha outros custos, né? E aí aqui sobra 10, tinha outros custos, digamos de 5 do seu negócio aí, e sobrou 5 para você. Então vamos lá, aqui é o preço de venda, aqui é o preço de custo, tá? Aqui é a nossa margem de contribuição, aqui é outros custos, tá? Custos, e aqui é a nossa margem de lucro. Então pegou aqui a diferença de margem de contribuição e margem de lucro, isso é importante para a gente determinar aqui qual que é a margem do atacado e a margem do varejo, tá? Então quando a gente fala margem, muita gente chama isso aqui de margem de lucro. Tá? Essa margem aqui que sobra depois do preço de custo do produto. Mas, na verdade, a margem de lucro é o que sobra depois que você abate os outros custos. Né? Então, a gente vai falar aqui de margem de contribuição, que está muito ligado ao preço. Por exemplo, aqui é uma conta de varejo. Geralmente, o pessoal do varejo marca os seus preços 2 vezes o preço de compra. Então, se o preço de compra é 10, aqui é 10, ó. Geralmente se marca aqui em 20, né? Ou 25 ou 30. Então essas são as precificações aí do varejo. Geralmente é de 2 a 3 vezes e meia, tá? Geralmente sobre o preço de custo, tá? Então a margem, quando você precifica, por exemplo, em 2, ela vai ser de 50%. A margem aqui a margem de contribuição é de 50% do seu preço de venda, tá? Então, essa geralmente é a margem no varejo, só que se você chamar essa margem aqui sobre o preço de compra, né? Se você dividir a margem de contribuição sobre o preço de compra, você vai ver que ela está dando 100%. E no mercado se chama mais isso aqui de 100%, porque é a margem de contribuição ou margem de lucro, né? Que o pessoal costuma chamar, sobre o preço de compra. Então, sobre o preço de compra é 100%. Se você estivesse precificando isso aqui no varejo a R$25, qual seria aqui agora a sua margem de contribuição? Seria 15. 15. Aqui estaria sobrando 15, ou seja, em vez de ser 100%, a sua margem de contribuição, né, ou sua margem sobre o preço de compra seria de 150%. Então 150% é a mesma coisa de precificar em 2 vezes e meia o preço de custo, tá? É assim que você calcula o seu preço, é assim que você calcula a sua margem, tá? E no atacado, geralmente essa margem que a gente tem de 100 a 150 a 200% no varejo, no atacado ela é bem menor, tá? No atacado, geralmente essa margem é assim, ó. Se o produto custou R$10, geralmente ele é vendido de 15 a 18 reais, tá? Esse é a prática de mercado, vender um produto custou R$10 de 15 a 18 reais, ou seja,
ele está colocando aqui sobre o preço de custo 50% a 80%. E se a gente fizer a conta de margem de contribuição aqui, digamos que ele vendeu de 15 e o custo foi 10, então vai estar sobrando aqui de margem de contribuição R$5. Essa aqui é a margem de contribuição, certo? Igual tá aqui. E aí digamos que os outros custos dele tem que ser ali no máximo uns R$3 para sobrar ali R$2, tá? Então essa aqui é a margem de lucro. E por que é importante a gente calcular a margem de lucro? Porque isso aqui vai dar o que vai sobrar no seu negócio. Digamos que o seu negócio vendeu 25, sobra 5. Então sua margem de lucro é de 20% sobre aquilo que você vende. Então se você vender 25 mil, vai sobrar 5 mil, né? Claro que isso aqui pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. E aqui no caso, se a pessoa no atacado está vendendo 15 mil, vai estar sobrando 2 mil para ela, tá? Então a margem aí de lucro, no final das contas você faz tudinho aí, é na faixa de 10 a 20%, tá? Geralmente 10 a 15, 10 a... Essa é a maior prática de mercado. Felipe, tem gente que fabrica e o custo sai 10 e vende por 13? Tem. Com 30% é uma margem bem agressiva, só que a pessoa tem que gerar muito para conseguir ter uma margem de lucro aqui legal. Por quê? Porque, por exemplo, vamos lá. Digamos que aqui ela está vendendo por 13, tá? 13 que é uma margem bem agressiva. Aqui vai sobrar só 3. Então, para ela dar conta de pagar os outros custos dela aqui, ela tem que vender muito desse 3 aqui para esses custos aqui serem insignificativos, né? Perto desse volume de 3 aqui que ele vendeu. Nossa, vendeu tanto que aí o custo aqui fica mais baixo. Então o custo fica 2 ou fica 1 e aí sobra aqui 1 ou sobra 2, tá? Então esse é o cálculo que tem que ser feito com muito cuidado se você vende com a margem mais apertada. Porque você precisa ter realmente um giro muito grande. E o que acontece? Tem imposto, tem coisas que acompanham o seu volume de vendas. Não tem como você reduzir custo que é proporcional, custo que é variável, tá? Então, geralmente, as margens a pessoa consegue trabalhar de 50% a 80%. Existem aqueles que vendem no atacado com margem de 100%, de 200%, existe, mas geralmente esses aí ou tem uma marca muito forte por trás para poder justificar isso e conseguir ter volume de vendas com isso, ou então não vende muito, não tem tanto volume de vendas porque quando se compara com o resto do mercado está vendendo 50%, 80%, tá? Pensa aí percebe que um exemplo do atacado, realmente as margens são um pouco mais apertadas, só que você tem um volume de venda maior. Aqui no varejo você tem as margens um pouco mais folgadas, ou seja, sobra um pouco mais à medida que você vende, só que você também tende a ter um volume um pouco menor do que de repente um atacado, certo? Então essa é a prática de mercado, tanto no varejo quanto no atacado. Se você está ainda em dúvida se você vai trabalhar no varejo ou no atacado, eu recomendo que você analise o seguinte: se você está fabricando, o ideal é você de repente trabalhar no atacado, tá? Se você está revendendo, talvez o ideal de praxe é você trabalhar no varejo. A menos que você compre em uma larga escala para conseguir botar ainda uma margem de 50% para vender no atacado e compensar você vender no atacado. Tem que estar o preço ainda dentro do preço de mercado, certo? Então tem que pesquisar bastante para ver se dá certo fazer isso aí onde você está inserido ou não. Aqui no varejo já funciona tranquilinho isso aqui em qualquer lugar do Brasil, essa faixa de precificação de 2,5%, ou seja, de 150%, ou de 3%, tá? Dependendo do produto, dá para precificar em 3. Como a gente falou, se você trabalha com lugares menores e com menos fluxo de pessoas, ou seja, vai ter menos giro, você pode vender o seu produto com margens maiores, porque primeiro que vai ter menos concorrência, segundo que para você conseguir pagar suas contas, você tem que vender mais para que quando chegar a hora de pagar o custo aqui, você tenha um volume decente aí de vendas e o custo se pague e sobre aí a margem de lucro aí na faixa de uns 20 a 25%, tá? Então essas aí são as contas do atacado do varejo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aqui o seu like que ajuda ao canal a alcançar esse vídeo, a alcançar mais pessoas. E se ainda não está inscrito no canal, clica aqui no botão inscreva-se, badala esse sininho aqui para que você seja notificado assim que um vídeo novo sair por aqui. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.